Salve, salve, meu povo! Dia lindo, totalmente excelente. Conspiração Sombria na área hoje. Quente, muito quente, inflamado, pegando fogo. Muitas conspirações aqui que a gente vai apresentar. A gente vai falar de música e vai falar de muito mais do que isso, porque nossa atração principal aqui, o nosso convidado hoje, não vou falar o nome do cara ainda, vocês ficam na escuta aí até o final. Daqui a pouquinho vocês vão conhecer. Ele é o cara que tem experiência, que tem vivência e vai trazer aqui muitos depoimentos, casos pessoais. E participação de vocês aí nos comentários, estou aguardando. Vamos aqui interagir e trazer audiência para o nosso canal, beleza? Então vamos agora à nossa mesa, aqui mais do que especial, com rapaziada aqui, só doutor, só especialista, rapaziada nota 10. Vamos aqui à nossa primeira atração aqui na mesa, Cristiano Santoro. Mais uma vez estamos aqui firme e forte para poder divulgar o nosso trabalho de realismo verdade, sem mentira, sem lacração e sem qualquer tipo de censura. Omar Rabi falando do Novas Palavras. Agora, hoje o convidado é muito especial, vocês vão gostar muito, é um cara inteligente, é rock and roll na veia e muita história bacana para contar. Fred Pereira, esse aí é o cara da música, o cara que experimentou o gostinho do sucesso e até hoje faz sucesso porque ele é referência musical, teve no Mac Podcast, é uma das maiores audiências do canal, o cara totalmente excelente e agora ele vai falar pra galera aí. Tudo bom, Fred? Seja bem-vindo, irmão. Cara, é um prazer participar do Conspiração Sombria. Cara, quanto tempo que eu não participo de uma coisa que eu escuto essa palavra sem lacração. Puta merda, isso é muito bom, cara. Omar, você participar de um programa que não tem lacração, isso é raro, cara. Isso aí. Isso é raro. Já vi que vou gostar, vou falar, claro, dentro das coisas que eu vivi, e vou aguardar eu desenrolar. Vai ser um prazer dar o meu depoimento e dizer pra galera que eu sou uma pessoa extremamente famosa, assim, quando me chamam de Frederico, todos os cobradores conhecem. Falou Frederico, bicho, todo mundo lá, Fred, ninguém sabe. Por isso eles falam Fred Pereira, né, para os cobradores ficarem distantes e você ter tranquilidade. Tá valendo, tá valendo. Frederico, não, saiu. Fredinho, conta um pouquinho da sua trajetória musical, artística. Rapaz, tudo começou numa noite sombria. Igual o Raulzito. Não, começou assim, pô. Eu detestava, olha só, minha mãe, quando eu comecei a tocar, minha mãe era acordeonista portuguesa, e ela chegou até a acompanhar Roberto Carlos e tudo, e eu detestava, ela me fez detestar a música, porque ela me obrigou a tocar acordeon, cara. Aí eu ia lá na aula de acordeon, falei, meu Deus do céu, um desespero. Aí eu fui para o seminário, fui estudar seminário, ela viajou para Portugal, achei um violão debaixo da cama dela, cara. Levei para o seminário. E aí, quem tocava violão que estava debaixo da cama dela? Ela comprou, talvez para tentar aprender, mas não deu tempo. Foi para Portugal, recebeu uma herança, esse negócio lá, foi para ficar um mês, ficou 3 anos. Aí me botaram no seminário, e no seminário eu tive uma cultura muito boa. Tinha festivais, eu comecei a tomar gosto. Primeira música que eu toquei dedilhada. Ih, Love Story, pô. Love Story, Solano. Caraca, meu irmão. Aí eu comecei, caramba, será que eu dou jeito pra isso? Aí comecei a escutar aquela música do Gilberto Gil, Aquele Abraço, cara. Aquilo pra mim foi... Comecei a escutar Mutantes, cara. Uma das melhores bandas brasileiras progressiva existente aqui. Se não for, melhor, né? Uma melhor. Com certeza. Peguei o Mutantes, eu tenho o LP deles, Planeta dos Powers, sabia todas as músicas de cor, mas assim, eu entrei já na música, já compondo. Falei, não quero cantar a música dos outros, eu quero fazer a minha própria música e cantar. Isso foi muito bom para mim e muito ruim ao mesmo tempo. Que eu fiquei fora do mercado da música. Todo começo do cara, qual era o começo do cara? Fazia showzinho, você tinha que cantar com música conhecida, eu não participava disso, só cantava música minha. Os Mutantes, quem era a formação? Que eu esqueci, era Arnaldo, os irmãos Arnaldo, o Arnaldo Batista, Sérgio. O Arnaldo era o que construía tudo, era engenheiro, ele construía as guitarras do Sérgio. A Rita Lee foi casada com o Sérgio, eu só não me lembro o nome do baterista.
O Arnaldo era o baixista, tinha o Sérgio guitarrista, Rita Lee fazia back vocal, participava com ele, e eles foram, a primeira aparição dele foi no Gilberto Gil, cantando com, acho que o Gilberto Gil. Eles já apareceram no Festival da TV Tupi. Isso aí, antigo pra caramba. Isso daí foi na época da ditadura, quando ele ficou refugiado. Eu acho que ficarem ali escondido ali, mais ou menos ali perto de Magé, como é que é? Aquele lugarzinho ali, Guapimirim. Guapimirim, conheço. Guapimirim. Então, a tia tem uma casa lá dentro do condomínio, um condomínio de Guapimirim. E nessa levada toda aí entrava o Raul Seixas também, né? Sim, Raulzito, eu conheci inclusive um amigo meu que tocou com o Raulzito a vida inteira, o Rick Ferreira. Gravou com o Raulzito. Guitarrista, né? O guitarrista Rick Ferreira. Eu vi Raulzito no Hollywood Rock, mas ainda não tinha entrado na música profissionalmente. Então aquilo era uma coisa muito distante. Raul era um deus. Era como um garoto ver um deus descendo do Olimpo. Aquilo ali era Raul. Eu gostava das letras dele. Quando era junto com o Paulo Coelho, que ele fazia aquela teoria da conspiração da sociedade alternativa, que até portanto que a ditadura queria saber quem era a sociedade alternativa. Sociedade, eu tenho isso. Mas o que mais me impressionou foi quando ele começou a falar de disco voador. Daqui, seu moço. Isso foi na praia da Urca. Que acho que ele viu, né? Ele viu na praia da Urca, na Praia Vermelha. E foi ali que ele encontrou Paulo Coelho, cara. Eu não sabia. Foi ali naquele encontro ali, doido, muito psicodélico, ali na Praia Vermelha, na Urca, encontrou Paulo Coelho, dali que saiu as grandes canções. Metamorfose Ambulante, que dá. Eu nasci 10 mil anos atrás. Parece que ele que convenceu o Paulo Coelho a fazer letra, que o Paulo Coelho, sabe, pelo que eu sei, a história é assim, né? Não era. Ele era comunista enrustido. Até, portanto, quem segurou a onda para o Paulo Coelho não ser preso foi o Raul Seixas. E na hora de ouvir os brilhos e o lucro, que ele dividia meio a meio, Paulo Coelho deu um ataque de piti e falou que queria participar do show. Isso aí está tendo um documentário pela Netflix. A vida de Raul Seixas. Qual eu sou fã, eu escuto o Raul Seixas, toco o Raul Seixas, canto o Raul Seixas, até hoje, até morrer, eu vou cantar. E Elvis Presley também. Também gosto, Elvis. Eu não sei assim, eu não faço cover, eu canto os caras, sem querer imitar. Canto do meu jeito, lá no meu tom, da minha forma, tá entendendo? Mais autêntico. Não sei, se eu tenho um jeito que eu consigo cantar. Imitador do Elvis aí, você faz as músicas dele do seu jeito. Faço do meu jeito, porque eu gosto do cara, assim, e Raulzito, a Raulzito é engraçado, eu imito mais a voz do Raul do que o próprio Elvis. Eu tenho um negócio aqui que eu absorvo, eu escuto, que eu... Mamãe, não quero ser prefeito. Eu consigo emitir a sonoridade do cara. Wise man. Consigo adaptar e transformar nas cordas vocais. Isso. Quase como esses imitadores aí. Mas isso é brincadeira, não profissionalmente. Aí vamos evoluir um pouquinho na história. Aí vamos chegar na época do Grupo Folia, a formação do Grupo Folia, a participação no MPB Shell, vocês foram finalistas. Conta um pouquinho disso aí pra gente, que é uma história muito boa. O Grupo Folia começou em 1972. Conheci o Beto. O Arthur morava na vila da Fábio da Luz. Então conheci eles tocando violão. Então a gente começou, sabe como? Fazendo música para namorada. Sarau. Não, fazendo música, não é para escrevendo música para cantar com o nome da menina. Então a gente tinha uma música que você podia botar qualquer nome que casava. Então toda namorada que tinha era a mesma música que a gente mostrava. Assim, Ana, seus cabelos são de rosa. Dava qualquer nome de mulher. Então fazia uma música padrão. Então todas as namoradas a gente cantava aquela mesma música, só trocava o nome. Se sentia homenageado, aí bem caminho andando. Que malandragem, hein? Aí nós chegamos.
Aí começamos a tocar, o nome do grupo original era Raízes de Cogumelo, olha só o nome original do... Raízes de Cogumelo. A gente não tocava porra nenhuma, cara. A vila pedia, pelo amor de Deus, quando te dava o primeiro acorde, que uma senhora se descabelava. Pô, eu tive uma banda chamada Fatos Ocultos, então a gente tinha um blues chamado Eu Fui na Festa, comi o salgadinho tava podre, comi a garotinha tava podre. Podre, não. Meu irmão, essa porra pegou. Eu fui numa festinha, a festinha tava podre. Eu fui, comi a garotinha tava podre, não. O nego ficava horrorizado, queria dar porrada na gente na rua. Aí nessa época eu ganhei uma guitarra de 2 braços de presente da minha mãe, meus 15 anos, porque eu vi ela na mesma do sair da loja enquanto ela não comprou a porra da guitarra. A gente tá falando coisa antiga, na Mesbla. Mesbla da cidade. Meu tio trabalhava na Rua do Passeio. Sim, Mesbla da Rua do Passeio, não, assim, Cinelândia. Por ali, lá. Mas era na Rua do Passeio mesmo. Minha mãe andava de luva, de chapéu. Meu tio era vendedor da seção de música. E essa guitarra tinha acabado de chegar lá. Só tinha ela. Aí o cara meu tio, isso vai vender, hein? Porque naquela época tinha aparecido Led Zeppelin tocando Stairway to Heaven. Acho que foi naquela época ou foi depois, não sei. Não, mais ou menos. Então a guitarra era o sonho de toda. E não tinha nem 15. Eu entrei com ela, eu voltei, porque sei lá, não tinha carro. Fui dentro do ônibus com a caixa dela desse tamanho. Levei pra cá. Aquele caixão de papelão. De papelão, não tinha 15. Ainda vem escrito Mesbla. Isso, não, Giannini. Não, o papel de fora mesmo. Mesbla. Fora. E era da Giannini, provavelmente. Maravilhosa. Guitarras, todas feitas com tecnologia americana, Fender. É isso aí, começou com ela. Aí a gente começou a compor. Aí, num certo momento, que eu não me lembro como, a gente começou a participar do festival. Foi no Gama Filho, que eu estava já mais tarde, estudando na Gama Filho para advocacia, teve um festival. O senhor tentou ser advogado? Eu tenho 2 faculdades, Direito e Economia. Tem OAB? Tenho. Naquela época não precisava fazer prova. Naquela época eram só 4 anos, não precisava fazer prova, e quando você se formava já tinha direito a entrar no 3º ano de Economia que eu entrei. Aí, só que eu ganhava todo ano o festival e o prêmio era bolsa de estudo. Eu não falava pro meu pai, ficava quieto e me dava o dinheiro da faculdade. Eu comprava pedal, guitarra, comprava a porra toda. Tá entendendo? Não tinha pena não, porque meu pai era procurador, não era duro, então esse dinheiro vai ficar... Playboy mesmo. Playboy. Não tanto, porque eu fui 1 ano a pé para a faculdade para comprar o meu primeiro amplificador. Era pão duro, como ainda hoje sou. Jacozinho? Jacozinho, até hoje. Jacozinho. Aí então eu ganhei o festival com uma música chamada Objeto Não Censurado, que pouco depois eu tive o prazer dela ter o carimbo da censura, que eu guardo até hoje com maior orgulho, o papel lá com o carimbo da censura. Depois você tem que trazer aqui pra gente fazer uma publicação sobre isso aí, isso aí é histórico. Aí, isso é a famosa lacração. Essa turma gosta, como a gente está nesse governo aí de maluco aí, fazendo as lacrações. Não, mas na Gama Filho não tinha isso não. Na Gama Filho eu fui... essa música foi censurada depois. Na Gama Filho eu tinha espaço. Antes era ditadura, hoje é pós-ditadura. Hoje é misoginia, hoje é... Você não pode falar que a mulher é feia. É a dita putaria, né? Hoje é sacanagem mesmo. É a teoria do macaco morto, quem matou Death Note e efeito Nostradamus. Depois a gente vê qual é o efeito Nostradamus. Você, ó, entrou pelo cano. Aí, rapaz, essa música eu ganhei em primeiro lugar. Eu falei, é isso, cara, é isso, humor. Não é só música, é humor. Além de entrar na música, nós entramos num campo que não tinha concorrência, que era humor. Falei, cara, o Folia não vai ser só um grupo de música, vai ser um grupo de humor. Aí o Arthur, que coisa, era um cara que sabia fazer adereço, começamos a usar no festival coisa chapéu, tipo assim, leita morta no leito da boca. Você pode ver no festival, tem um com um machado na cabeça. Aí eu fiz Terra de Marlboro.
Terra de Marlboro ganhou também o festival e Sandra de Sá ganhou o melhor intérprete feminino, nós ganhamos o melhor intérprete feminino. Ela ganhou com o Demônio Colorido, logo depois ela participou do MPB Shell e eu participei com Terra de Marlboro em 82 com o MPB, com Terra, o MPB E a Shell. teoria da conspiração sobre isso aí? Dessas músicas. Calma aí, essa música aí, essa fase aí tem uma teoria da conspiração que eu trago aqui, que é uma opinião minha. Como você iniciou um movimento musical junto do humor, né? Inclusive, Fred, chega mais perto do microfone aí para sua voz ficar mais bonita. Vamos lá. A sua música trazia muito humor. E logo depois de vocês vieram uma outra banda, que é o Mamonas Assassinas, que fez muito sucesso. 15 anos depois. Então, 15 anos depois. Seria a teoria da conspiração dizer que eles se inspiraram em vocês? É a sua opinião aí, meu irmão. Não acho não, porque eles não eram nem praticamente nem nascidos. Eu vi 82, eles não eram, eram crianças. Acho que a música está no ar, o humor está no ar. Por exemplo, quantas duplas sertanejas existem? Eles, música. Ninguém fala, só porque é humor, nego Gustavo fala, porque o humor é tão difícil de fazer, que quando tem um ou dois, nego acha que um copiou o outro, tá entendendo? Tem que ser uma questão estratégica em cima, tem que ter a manipulação em cima para ter o humor, fazer a laranja mecânica em cima. Não, eu acho o seguinte, acho que o Grupo Folia foi um pouco do precursor no humor na música brasileira, tanto que entre o Grupo Folia e o Mamonas, nós tivemos aí, por exemplo, o Blitz, tivemos vários grupos de forró que vieram, que começaram a fazer sucesso também com o lance do humor, pessoas que trouxeram um pouquinho de leveza para a música. E no momento que precisava, porque é um momento difícil da vida do brasileiro, que estava no final da época do regime militar e a crise econômica explodindo. Então, eles precisavam mesmo extravasar um pouquinho. E o Grupo Folia começou muito bem, porque a Terra de Marlboro é uma música que até hoje o pessoal lembra. Sim, toca e toca. Outro dia eu cantei lá numa festa de família, todo mundo cantou a letra, eu não sabia que as pessoas sabiam a letra da música. E hoje é realidade. Infelizmente, eu tenho vergonha de dizer isso, que minha música continua atual, a letra. Isso é uma vergonha, né? Não é nem um orgulho meu. Não é uma Matrix, é uma realidade. Mas a Matrix coloca justamente para você sair da realidade para criar uma outra dimensão, que quer dizer que aqui tudo é um mar de rosa, é tudo lindo, maravilhoso. Ao contrário, você fez uma música que é a realidade do dia a dia, que tem quantos anos essa música? Uns 30 anos? Não, tem mais, eu fiz ela em 74. 74, tem o quê? Quase uns 40 anos. 52 anos. E é a pura realidade. Como Raul Seixas falava, vou pagar o buraco do meu tumbão. Se você não pagar o buraco do meu tumbão, você não vai poder ser enterrado. Olha como o negócio foi cantado lá atrás, foi falado lá atrás, e hoje é a realidade. Hoje o que a gente passa é a realidade. Não é ficção científica. Hoje a gente está vivendo numa bolha. Essa bolha tem que ser estourada. E quando ser estourada, vai ter poucas pessoas que vão aderir a esse conhecimento ou vão se isolar. O que você acha, cara? Cara, não, isso aí não há dúvida, e é legal a gente falar. Não é nada conspiratório a gente dizer que essa galera previu o que está acontecendo hoje, né? Porque a gente vê inúmeros, né, cara, artistas que há 20, 30, 40, 50 anos atrás e mais narraram realidade que a gente vê até hoje, lamentavelmente, né? Aí eu vou trazer aqui agora um toque místico na parada, né? Como a gente sabe, principalmente rock and roll, né? Tem muitas teorias que envolvem ligações espirituais, ligações sombrias, pactos. Eu fico pensando, será que essa previsibilidade do futuro, será que poderia ter surgido, de repente, dessa ligação espiritual? O que vocês acham? Você. Boa. Eu acho que pode ter sim, porque Terra de Marlboro aconteceu do nada. A gente, naquela época todo mundo fumava, era comum.
Tinha até no avião tinha espaço de fumante. Você lembra disso, né? Qual é o tipo de fumo? Cigarro ou Não, cigarro. Eu nunca. Não, mas é engraçado que eu sempre fui considerado cabeça econômica, porque eu entrava na divisão, dava doisinho e já ficava completamente louco. Então todo mundo queria fazer inteira comigo, que eu dava o dinheiro e eu quase não usava. Então eu vi esse anúncio do cara lá. Os homens se encontram na terra de Marlboro. E meu pai era advogado em Nova Iguaçu, me contava as histórias do Mão Branca. Você lembra Mão Branca? Conheço. Ó, nego jogava nego no rio, isso era verdade, matava. Poderia levar. Sim, isso existia. Aí eu vou fazer uma música sobre isso, vai soar Terra de Marlboro, que era de cowboy, né? Terra do Farol, e fiz a música. E nós fizemos todo um teatro. A música não era só de humor. A gente vestia, tinha um personagem que era o índio, tinha um personagem que era o bicheiro, tinha um personagem que era o cara que era assassinado, que usava um chapéu assim, morta com tiro no leio, pegava um jornal do dia, e fiz um chapéu. E escorria sangue pelo chapéu, tá entendendo? Foi assim que nós apresentamos. E eu sonhei com isso. Isso foi depois que eu tive um encontro com discos voadores. Aí já estou puxando para onde? Isso aí. Não, mas pode continuar, porque está na pauta também. Como é que você teve esses encontros ufológicos? Deixa eu te falar, não foram encontros, foram só. A gente fazia uma resenha, eu não falo hoje de falar resenha, né? Se encontrava lá na Juruna, com essa Juruna, Rua da Ladeira, para tocar uma roda de Beatles. E assim, todo mundo tinha que tocar a música dos Beatles sem repetir. Aí estamos lá, daqui a pouco eu olhei pro céu, tinha umas luzes estranhas, eu falei, ó, aquela luz lá vai chegar uma para a direita e vai ficar uma no centro e vai subir. Eles começaram a fazer o que eu falava, logo depois faziam. Na 10ª ou 5ª vez que eu acertei, saiu todo mundo correndo apavorado, porque eu falava antes e os caras faziam o que eu tinha falado. Aí, olha só, até eu chegar até a arrepiar. Fiquei sozinho, 3 horas da madrugada lá no alto com o meu violão, porque naquela época não tinha violência, desci a rua. Então você teve um encontro de terceiro grau, de primeiro grau. Não, no fundo não parou por aí não. Aí quando eu desci na rua, quando eu tô chegando embaixo, eu vi uma sombra. Quando eu olhei, cara, era um troço, até hoje, não dava para descrever a forma, que ele era tão grande, do tamanho do Meia, cinza, numa altura, cara, eu saí correndo, desesperado, entrei no banheiro de casa, só saí, minha mãe bateu na porta, só saí no dia seguinte. A nave estava sobrevoando a região, era enorme. Não sobrevoava, era tão grande que ela cobria o espaço todo, aí não dava nem para você ver o tamanho, a dimensão, não era uma coisa. E o pior do céu, você olhava, só via o pior de tudo que no dia seguinte eu perguntei, ninguém tinha visto a porra do só eu vi, cara. Eu tenho testemunha de que viram as luzes fazerem, mas a nave ninguém viu. Aí não parou por aí. Você sabe que eles só se apresentam, se revelam para aquela pessoa que é escolhida. De fato. Não é aleatoriamente, são 1 ou 2 ou 3 que são escolhidos que vai ver esse tipo de contato, esse tipo de fenômeno. O que você acha? Está sendo estudado isso. A gente as pessoas que vêm, elas são consideradas pessoas que estão preparadas para aceitar o que estão vendo. Quando você não está preparado para aceitar, não está dentro da tua capacidade, da tua cultura, da tua aceitação, você não enxerga. Você só enxerga aquilo que você está preparado. Tem estudos sobre isso. Mas o mais interessante aconteceu depois. Então vamos lá. Porque se você vê o filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, aquele ator, ele recebe um jato de luz na cara, tal, fica até queimado, depois ele está dirigindo o carro, porque vai ter um apagão na luz, e ele recebe um som e recebe imagens, memórias fotográficas. Até portanto que ele é o único de todos que receberam esse suposto chamado, ele vai ter lá o local e entra na nave espacial lá e vai embora. E é levado. É levado, porque eles escolhem quem eles querem falar. Eles escolhem as pessoas que têm esse tipo de contato, que é propício, tem uma alma, de repente, que é pura
para poder ter esse tal conhecimento? O Cristiano está falando uma coisa que o pessoal pode não ter conhecimento disso, tem que pesquisar um pouquinho, mas ele tem toda a base que ele está falando. E isso está sendo muito falado por causa desse último filme do Spielberg. O pior foi o que aconteceu depois. Passou um mês disso aí. Traumatizado. Passou um mês, eu estou na varanda da minha casa estudando violino, que eu estudava violino. Daqui a pouco me dá um tranco, como se estivesse sentado em transe. Eu olho o céu vermelho, aparece um cara, igual aquele cara que tem no lugar de Zé, mostrando assim, e começa a descer imagens, como se fosse um filme, na minha frente. Um monte de imagem que eu não entendia, porra. Mas às vezes eu via o mar, pessoas dando adeus, como se fosse um filme que eu não entendia. Mais um mês depois, eu comecei a receber uma mensagem, assim, não é mensagem, não sei como, me explicaram que eu teria algumas coisas ao meu favor para me ajudar e que depois seriam cobradas, porque existem milhares de pessoas assim, que depois que eu não precisasse, cobrariam esses privilégios. Qual foi o privilégio? Me deram a autocura, me ensinaram a autocura. Me ensinaram a autocura através da música, que eles disseram assim, a gente usa o que é mais, a parte que é mais usada do teu cérebro. 440 Hz. Não, eles me ensinaram assim. 432 Hz. Eles me ensinaram o seguinte, de eu escolher uma música e me concentrar num instrumento que está tocando naquela música. Por exemplo, escuto uma música e se concentro no baixo. Quando eu só escutar o baixo, eu troco o que eu estou sentindo pelo aquele som. Tá entendendo? E assim foi. Eu usei, tanto que eu parei de fazer, não tenho plano de saúde, eu nunca fui no médico, eu não tomo remédio de espécie alguma. E a melhor, aí e disseram também que seria preservada a minha aparência, assim, de certa forma, que até. E assim, quando eu peço também alguma coisa que eu pedisse, desde que não fosse estapafúrdia, tipo assim, ganhar na loteria em questão de sobrevivência, me seria dado. Então, Fred, então quer dizer que as pessoas que receberem esse privilégio, esse dom, elas vão ser de acordo com a parte do cérebro dela que funciona melhor. Eles me explicaram isso. Se fosse uma pessoa que não seja por música, que seja uma pessoa mais matemática, por palavras, de outra forma. Aí eu não sei. E outra coisa que eles disseram, não afaste das religiões, que é o que atrasa a humanidade. Sempre essa mensagem, não se ligue, acredita na fé, na reza. Era uma nunca, às vezes era voz, às vezes era. Muito interessante isso. Ele não mandou você se afastar de fé, mandou você se afastar de instituição, de religião. Assim, não existe um Deus só para você, entendeu? De prontidão. E também me disseram também o seguinte: eu veria algumas. Nunca vi negócio de desastre, avião caindo, nada disso. Coisas pequenas. Tipo assim, eu chegar para minha esposa, olha só, a sua cunhada vai tocar agora na porta para dizer que está esperando o filho. Deu 5 minutos, ela tocou, mostrando sapatinho e tal. Aí daqui a pouco... Teve o poder da premonição. E várias vezes, chegava, ela mandou limpar o muro lá de casa, eu falei, não vou não, porque eu vi que eu estou caindo. Aí não limpei, caí dentro da piscina também. Tá entendendo? O cara, você via assim para mim, dá o teu telefone, eu já anotava o teu telefone antes de você me dizer. Então você também tem um guia, quer queira ou não, você tem um guia, alguns podem ser que é guia espiritual, ou um mentor espiritual, ou um mentor extraterrestre, tá? Que está em contato no teu subconsciente, consciente, e no seu consciente coletivo, correto? Que você tem essa gama de informações. Porque Carl Jung já falava, todo mundo vive interagindo entre um e o outro. Quando você morre, você fecha a tua linha de conexão. Foi daí que surgiu a internet. A internet existe desde a Segunda Guerra Mundial. A inteligência artificial que todo mundo hoje fala, começou desde 1957. Já existe uma história aí contando, mas é interessante disso, Fred, que isso tudo foi startado, ou seja, foi iniciado quando você teve contato. Sim. Provavelmente dons que você tinha, capacitações que você tinha, que eles ajudaram a startar. Ou você acha que foi
dado, ou você já tinha Não. isso, eles só ajudaram a Ó, desenvolver? a música e a criatividade já estava dentro de ser ele em mim. Sim, Só ajudou a desenvolver. Eles nunca disseram se eles são ET, se são de outro tempo. Eu nunca soube realmente que eles são. Então você não sabe se é extraterrestre, se Não é sei de se outra é- dimensão. Não sei se é alguma coisa dentro da minha cabeça, só que tem coisas que aconteceram, que eu tenho provas. Eu tentei até procurar o cientista da coisa, não me atenderam. Eu tive hepatite C. Hepatite C, eu peguei isso em Angra quando aconteceu aquele desastre, lembra? Hepatite C, eu fiquei bom e ela fica para sempre no teu organismo. Uhum. E eu tenho todos até os exames de coisa e eu fiz a autocura e foi 20 anos depois, fui para um médico fazer Check-up geral. check-up que eu faço. Não tenho, eu parei de parar, eu economizei uma grana, né? Eu peguei o dinheiro que eu pagava o plano de saúde, comecei a aplicar. Aí eu comentando, pô, eu sinto uma pena dada que eu não posso doar sangue, viu? Que eu tive lá. Você pode. Eu falei, como não? Eu tive hepatite C, não, aqui, você nunca teve isso. Onde que você fala disso? Aí eu não falei mais nada, cara. Então você tem essa documentação provando isso. Tem, já. tem, Uma tem. prova, depois Tá entendendo? Aí eu procurei, mas eu fiquei quieto, porque você não fala Você chegou a sempre. procurar algum psiquiatra para poder fazer uma avaliação mental, psicológica ou neurológica dessa questão aí? Porque ouvir voz, essas coisas todas, aí eu já estou falando já como perito, tá? É lado já científico, para não entrar no prisma, no olhar clínico de esquizofrenia ou transtorno bipolar, ou borderline, ou outra questão, outra parte sugestiva, entendeu? Que essas religiões também criam sugestões de gatilhos emocionais e psíquicos para você ter certas visões ou certas abdicações de pensamento. Mas eu nunca fui uma pessoa impressionável, eu sou extremamente metódico, não participa de religião. Também. não participo de... não acredito, além de não participar, eu não acredito. Mas você é universalista. Talvez sim, eu acredito que é impossível você olhar para uma imensidão dessa e não contemplar uma coisa tão grande e não acreditar que não existe alguma coisa além disso, que é só você, tá entendendo? Então eu sou um cara bem realista. Tanto nas minhas letras, eu sou até... Gosto muito de grana, batalhei a minha vida para ter uma boa vida. Tá entendendo? Consegui isso, tá entendendo? Não tenho muito esse negócio essas vozes, há muito tempo que eu não escuto mais. Porque pode ser também ecos também do subconsciente. Tu acredita? Não duvido nada. Se manifestar em certos momentos emocionais e você ter esse tipo de alucinação ou paranoia. Tá? Agora, nessa outra questão aqui, tá? Você teve esse conhecimento notável e notório que desenvolveu a sua capacidade. Isso eu tenho testemunho e tenho prova. E tem outra coisa assim, de relação a dinheiro. Tem uma coisa mais aterradora ainda, que eu participava do projeto Posto da Alegria. Aí numa dessas viagens... Silvio Santos não, né? Hã? Não era Silvio Santos. Não, era pela BR, pela Petrobras, bancado era um palco em forma de posto, que era um posto. Aí então, eram 10 meninas dançarinas, eu quis fazer uma pegadinha, disse que eu tinha ganho na raspadinha. Mulher lá, tá ligando a raspadinha. E naquela época, aí, cara, cadê o coisa? Eu escondia, eu sei que eu vivi todo mundo me bajulando, tá entendendo? Eu curtia aquilo, eu ria pra caramba, porque eu sempre fui um gozador. Alguns anos depois, eu ganhei a mesma quantia com a primeira música que a Xuxa gravou. A quantia que você falou que teria ganho. Eu anotei aquela quantia, porque eu me lembro que eu falava, quanto você ganhou? Foi tanto, foi tanto. Quando veio o primeiro pagamento, eu falei, Kátia, olha aqui, a Kátia, eu já namorava a Kátia. Sua esposa. Já namorava ela, foi na época do filme Ghost, que até eu fui ver em São Paulo, falei para ela, vamos ver que é maravilhoso. Anotei, olha só a brincadeira, falei dessa brincadeira, anotei isso numa caderneta. Quando veio o primeiro pagamento dali, eu falei, Kátia, olha só. O pagamento que é do ECAD? Primeiro pagamento, a Xuxa vendeu 1,5 milhão de discos. Eu falei, Kátia, olha só. Ela falou, cara, você tá de sacanagem. Você escreveu isso aí? Não, tá vendo? Essa caderneta está guardada há não sei quantos anos. A mesma quantia, exatamente. E assim, toda vez que eu preciso
Agora, há pouco tempo, não tem muito tempo, eu consegui comprar imóveis, mas estava sentindo falta de dinheiro. Vamos lá, segue aí. Não, cara, eu não queria te cortar, não. Foi mais pra rapaziada aqui. O pessoal lá do outro lado não sabe que eu levantei o dedo aqui. É que o programa aqui, a Conspiração Sombria, é multiplataforma. Eu vou dar a oportunidade aqui do Fred, cara. Se você tiver condição de pedir, de repente, pra Kátia, a sua esposa, fazer algum depoimento e mandar pra gente, em uma Ela das vai- plataformas aqui, a gente pode estar postando esse depoimento, caso alguém tenha tido alguma dúvida. Eu conheço o Fred, não tenho dúvida. Eu tenho dúvida de tudo, mas eu conheço o Fred e não tenho dúvida dele. E aí? Não, tudo isso que eu estou falando, tinha alguém do meu lado presente vendo. Que eu só estou falando as coisas que eu tinha alguém. As coisas que eu não tinha testemunho, eu nem falo, porque, como você disse, pode ser coisa da cabeça. Mas será que a Kátia faria um vídeo contando? Ela vai fazer. Ela vai falou que fazer? vai Ah, fazer. então, ó, Ela não pessoal, fez porque estava vamos. se sentindo mal. Sim, vamos ter calma aí. Tem uma coisa interessante, você falou sobre alienígena, essas coisas todas, né? Aqui na Terra, nós temos híbridos aqui. Sim, temos híbridos. São os Anunnakis. Uns ficaram aqui na Terra e outros voltaram para o planeta dele de origem. Até o filme. Portanto, que a gente tem esse desenvolvimento para poder prevalecer como ser humano, como raça humana. Nós somos o agente piloto deles. E a gente modificou, a gente evoluiu. Então, existe uma certa teoria da conspiração de família Rockefeller, outras famílias, dizendo que a princesa, a rainha Elizabeth é reptiliana. Isso é tudo papo furado. Existe híbridos hoje no nosso planeta que ficou aqui no planeta Terra. No DNA. E não, viveu, se multiplicou, se dividiu, tem o DNA dele lá. Até portanto que a gente pode falar porque dos anjos caídos, dos nefelins, são todos eles. Por exemplo, vamos falar um pouco da... São variações da mesma história. No fundo seria a mesma coisa, só contada de forma diferente. Só que contam contos religiosos diferentes. Por exemplo, existe na religião judaica que tem o deus Jafé, Refé, só que existe o pai de Jafé, que era um outro deus. Javé, né? Javé. Tinha o pai deles, que era um outro deus. Então, essa turma toda fica aqui na Terra. Ficou na Terra. E aqui foi criado uma outra civilização com o DNA deles, que era um total de 70 nações. Não são 12 nações, são 70 nações. Isso está na Bíblia. Na Bíblia tem os 72 nomes de Deus que eles falam. Isso aí. Então, a população hoje, a gente está no século XXI, na era do boom, do Big Bang, do conhecimento. Depois a gente vai chegar na era das trevas de novo. A gente vai chegar com tanto conhecimento que o nego vai querer emburrecer de novo. Já está acontecendo, né? Como fizeram com o farol de Alexandria, quando você deram o poder pleno para os cristãos. Quando os cristãos eram caçados, era uma coisa. Quando parou de ser caçado e ele começou a ter força, o que ele fez? Ele foi lá e dizimou tudo, fez o Tratado de Nicéia, entrou Constantino, acabou com aquilo tudo, criaram queimaram várias dissidências, né? Queimaram vários evangélicos, queimaram tudo, criaram 4 evangélicos que não tem nada a ver com Jesus,
não tem nada a ver, passou, são a nível de 40, 50 anos depois. Então tem tudo uma manipulação em cima. Uma manipulação. E essa manipulação está quebrando, o castelinho de areia está caindo, porque hoje a NASA fica de olho nas constelações dos maiores satélites e observatório. Bicho, por nada? O Vaticano, cara, tem um dos maiores parques de observação, de observação especial. O Vaticano, ele tem um departamento de ciência que estuda só isso. Ele tem um departamento científico para estudar as estrelas. Confirma tudo que você está falando, bicho. Então, está confirmando o que você também está falando. Você Agora, no primeiro contato. Eu nunca mais vi nada. Nunca mais vi nada. Eu sempre procuro ver para ver se é algo parecido com o que eu já vi, vejo o programa, nunca mais vi nada. Nunca mais, só recebo de vez em quando avisando alguma coisa. Tipo, não faz isso, não vale para essa parada que vai dar errado, mas ele fala na minha linguagem, que eu entenda. Não é uma Você ouve na tua cabeça. Eu já ouvi uma vez uma voz também. Então, eu sei que existe. Eu escuto, mas com a minha linguagem, de uma forma que eu entenda, né? Com códigos. Não, é uma coisa rápida assim, tá entendendo? Até... Mas vocês estão ligados, vocês estão na mesma frequência. Eu trabalho na frequência. Aí tem mais, eu não tomo remédio de espécie alguma, nem para dormir, nem para acordar, nem... Eu bebo vinho e cerveja, tá entendendo? É isso que eu tomo. Santo remédio, santo remédio. Estou bebendo só vinho, só cerveja. E vou fazer 72 agora, vou fazer 72. Então é isso, uma coisa, um fato aterrorizante. Isso nem para minha esposa eu contei. Eu estava no dia que teve o negócio da torre, quando teve 11 de setembro. 11 de setembro. Estava vendo a televisão. Estava vendo, apareceu, assim que aconteceu, eles botaram no ar. Mas o que eu pensei na minha cabeça, cadê o outro avião? Olha só, vi essa coisa. Daqui a pouco vem um outro. Bicho, eu falei, meu Deus, isso aqui porra é essa? Eu falei... Que intuição. Não, 11 de setembro. 11 de setembro. Eu estava, olha só, estava no dia, estava aparecendo, eles botaram em tempo real. Se você não leu, busca, o primeiro coisa apareceu no jornal em tempo real, em todas as televisões. E um foi pro Pentágono. Não, mas eu sei, estava ali, eu estava vendo. O Pentágono formou no motor. Eu comecei. Torres Gêmeas bateram 2, bateu um primeiro, que nem o Fred falou, aí depois. Cobertura, a gente viu ao vivo o segundo. A Torre Gêmea, a caixa tá de sacanagem, que eu sou muito gozador, né? Eu botava a caixa aqui, eu passava aqui suco na cara, fingia que tava morto quando ela chegava. Só fazia merda, minhas empregadas delas quase morreram. Eu fazia pegadinha, cara. Eu sempre fui o meu lance sempre foi humor, tá entendendo? Aí daqui a pouco me lembro disso, eu falei pra mim, dentro da minha cabeça, cadê o outro avião? Daqui a pouco veio o outro. Então eu falei, caralho. Exatamente, o Cláudio lembrou muito bem, porque teve o lance. Mas eu nunca vi essas coisas, eu nunca vi desgraça dessas. Todas as minhas visões, sempre vi, foi besteirinha, negócio de. Essa foi a única vez. E de vez em quando acontece assim, alguma pessoa morreu, eu falei, porra, mas esse cara já morreu há muito tempo, bicho, já tinha visto esse cara. Tá entendendo? De vez em quando acontece comigo. Nunca aconteceu nenhum fenômeno com você do 5 Além, não? 7 Além. Não, já aconteceu de eu ser salvo, que eu tinha uma Blazer executiva, 0 km, fui fazer um show. Aí, quando eu senti que estava cansado, botei o rádio a toda altura na 24 de maio, vim devagar. Aí, de repente, estou andando, eu acordei com alguém me dando um tapa assim na cabeça, eu estava de frente para o poste. Só deu tempo de eu segurar, bater no poste, o poste caiu, que me segurou o cinto. E se não me acorda, eu ia quebrar, me arrebentar, sair pela frente do carro. Quando chegou o carro lá em casa, ele morreu, cara. Juntou a vizinhança toda, quebrou o eixo da Blazer, cara. E eu só doendo aqui E outra vez que eu achei isso eu tenho de prova lá, a foto, quando minha mãe mudou a foto do carro dela, que ela bateu, era um Chevrolet Bel Air, que ela bateu com meu irmão, mas não estava só o número. E eu joguei, deu a porra do número todinho, várias vezes, do bicho, cara.
Mas isso é uma coisa só. Isso aí, nego, um monte de gente tem essas. Mas eu estou dizendo que você juntando tudo isso, eu já tinha essa. Porque eu estou perguntando se você já teve. Foi isso, só do além, que eu acho que foi só Sete isso. Além, você nunca foi em dimensões paralelas? Nunca teve alguma coisa assim? Não, nunca. Eu até gostaria que eu tenha tido, que é do espírito, mas nunca vi realmente, nunca vi. Uma coisa que está me intrigando. Não tenho medo de fantasma. Que eu e o Omar, de repente, ele vai até concordar comigo. A Xuxa fazia várias músicas contigo, certo? Eu fazia. Não, ela não. Eu fazia a música, ela gravava. Por acaso existia alguma coisa satânica lá? Existia música que você botava de trás para frente, você ouvia ritual satânico? Que existe essa teoria da conspiração que a Xuxa usava. Das mais famosas, né? Famosas, das músicas da Xuxa, que fazia rituais satânicos, por isso que ela vivia no auge, tinha um monte de criança em volta. Você poderia me explicar isso? Você que esteve lá, conviveu com ela, conhecia. Você conheceu, você produziu música para ela. Deixa eu te explicar como é que eu comecei a fazer música com a Xuxa. Que não foi por minha forma, através de um amigo, que senão ela jamais saberia quem eu sou. Foi assim, o cara do Zé Henrique, que era do Yahoo, casou com a irmã da Marlene. Marlene Matos. Com a irmã da Marlene, com a Ângel, Zé Henrique, e a Xuxa foi madrinha dele. Um belo dia ele me liga, Fred, Marlene liberou pra gente fazer músicas. Você me dá, vamos fazer junto, que eu te garanto que a gente coloca, se for boa, se ela gostar, a gente coloca. Aí eu fiz as duas primeiras, ele ligou, Fred, entrar as duas. Falei, caralho. Mudou tua vida. Como você. Aí comecei a frequentar, a Xuxa me chamava. Cara, o que eu conheço da Xuxa, que eu me lembro, a Xuxa contando só piada de sacanagem, só falando, ela era engraçada, só falava piada de putaria, a Marlene só com aquela cara. Olha isso, olha, você vai falar essas merdas, tá entendendo? E eu só via assim, esse tipo de coisa. Juro por Deus, nunca vi nada disso que você está... Mas isso é, Claudinho, não é? Tem essa... Pode. Altamente conspiratório e das mais comuns, das mais comuns. No momento da vida dela, cara. Eu não participei a vida toda. Eu participei, por exemplo, de 18 LPs. Então, não teve nenhum diabinho, nenhum cramunhãozinho voando lá, não? Não, pelo contrário. Eu vi a Xuxa ajudando todo mundo ajudando. A Marlene, o porquinho, sabe que é o porquinho Michael Sullivan? Michael Sullivan perdeu grande parte da fortuna dele, que eu sei, não sei se eu posso falar isso aí, mas pode, tá em casa. Aqui é um programa aberto. O Michael Sullivan é uma das pessoas mais queridas do meio. Não tem quem não goste dele. Só que ele pagava não sei quantas pensões alimentícias. E o cara chegou a vender. O cara era comilão. Imóvel dele. Não, ele casado. Ele vendeu o imóvel dele para não ser preso. Você sabe que ele era preso. Hoje em dia ele está bem, graças a Deus. Fui no show dele e ela botou ele para produzir. Numa época ele produziu a Xuxa. Olha isso. E que produção que o cara fazia. Ele e o Yahoo mandavam ver. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 34 músicas. 30. O que você acha? Bom, até eu que gosto muito dessas histórias, eu digo que, por menos que eu possa dizer que não goste da Xuxa, eu não acredito também que ela seja envolvida nisso. Se fosse alguém perto dela, talvez. Pode até ter, mas talvez. Não talvez. Porque tem uma música famosa dela que você bota de trás para frente, fala... O capeta fala ali, o diabo fala ali. Hilarie, qual é a música? Eu esqueci aqui. Marquei um X no seu coração. Ao contrário, 666, 666. Isso é uma das que eu ouvi falar. Mas a música é da Fafi Siqueira. É aquele negócio. Então, essa aí é a teoria do macaco morto. Ninguém sabe de porra nenhuma. Eu não sei. Eu nunca ouvi falar. Eu nunca ouvi falar disso. Eu sei que ela processou o pessoal da Igreja Universal, do jornal da Igreja Universal. E depois de anos ela ganhou o processo. Ela venceu o processo. Quem me parecia que tinha parte com não tinha parte com era o próprio demônio, era Marlene. Marlene não tinha parte com o demônio, era o próprio. Era o próprio. Marlene era o próprio. Justiça seja feita a Marlene Matos.
o sucesso da Xuxa, quem a Xuxa se tornou quando ela pegou a Xuxa e depois que a Xuxa se transformou no sucesso deve-se muito. Aquela senhora realmente é uma grande profissional. Ela tem um tino comercial muito grande. Não, mas uma fez a outra, porque ela depois não conseguiu botar mais ninguém. Foi só a Xuxa, Mas olha ninguém só, as mais. portas se fecham. Não, ela não estava com o Ratinho. Não, mas a Marlene, as duas, foi aquele encontro do universo, tá entendendo? Quando acontece, eu acho que foi um encontro mágico. Encontro do universo, chegar assim, a Xuxa não seria nada se fosse a Marlene, não seria nada se fosse Porque a Xuxa veio da Manchete e ela era a comida do Pelé. Todo mundo fala isso, se é a teoria da conspiração, se é mentira, se é verdade. Não, isso é verdade. Eles namoraram. É fato. Por isso? E aí, é chouriço. Provavelmente, né? Ela era ninguém Ele ajudou desconhecida. bastante ela, com certeza. Ajudou bastante ela. Beleza, tal. Não vou entrar no mérito. Mas ela veio da Manchete, depois ficou fora das emissoras e reaparece na Globo, na TV Plim Plim, com a Marlene. Já vindo de lá de outra, ela trouxe a Marlene, vieram as duas. Aí dali que vem a história do satanismo, do ritual cabalístico lá, sacrifício com bode, de criança, que a música era de trás para frente, saía o XXX, 666, essas coisas todas. Dali que surgiu essa fama, essa teoria sombria que a gente está querendo descobrir. Como você fez algo 18 músicas para ela, se é realmente... Não, 34. Eu participei 34? de 18 LPs. Eu participei de 18 LPs com 34 músicas. Ganhou o Grammy junto com a Xuxa. Eu estou mandando fazer um LP meu, escrito assim, Xuxa Canta Fred. Entendeu? Porque você sabe que os LPs você pode encomendar, fazer um só, tipo assim, comemorativo. Quiser divulgar aqui no programa, aqui, tá com as portas abertas. E eu fazia também, eu não fazia só música, eu fazia paródias, ela gostava. Marlene me pagava às vezes 2.000 por cada paródia, eu fazia muito. Fazia paródia para a Rádio Transamérica. A paródia do Eduardo e Mônica que eu fiz ficou tão engraçada que começou a tocar que era Eduardo ainda está no esquema de ir para Ipanema atrás de Gabriel. Eduardo e Mônica era nada parecido. Ela era sapatão e ele era meio gay. Ela falava um pouco grosso com sotaque alemão. Ele adorava o professor de inglês. Ela gostava da Simone, da Alcione, da Rorô, da Marina, da Betânia, que horror. O Eduardo rodava a baiana, assistia o Silvio Santos, dava aula de tricô. Ela falava coisas como fazer sexo total, também orgia e depravação. E o Eduardo ainda estava no esquema de ir para Ipanema atrás de garotão. Maneiro. Isso tocou na Transamérica. Sabe como é que começou? Eu cantava isso no bar, aí peguei o papel, botei debaixo da porta da Transamérica, com o meu telefone. O cara me ligou, cara, vem aqui, grava essa porra. Aí eu gravei, só para tocar uma vez, só que o nego pediu, eu estou na programação normal. 3 meses depois me chega o Renato Russo lá. Esse é um desrespeito, caralho. Porra, que merda que vocês fizeram chutando a porta. Eu saí por um lado e o cara, porra, deixa ele falando sozinho. Cara, a música fez tanto sucesso que estava tocando mais do que o próprio. E nego ia no bar para ver que eu tinha aquela. Ainda lembro aquela noite só porque eu cheguei de porra. Tô pensando na cueca e te beijei. Eu pegava as músicas, nego ria. E você fazia a paródia. Música é interessante. Eu tô interessado nessa música. Tem a paródia, Eduardo e Mônica. E todo mundo sabia a letra, é enorme. Eu fiz a paródia da letra inteira. Uma das melhores coisas que tem no humor brasileiro na música é a paródia, né? Atualmente. Eu gostava muito do grupo de paródia que tinha, um amigo meu fazia o The Flash, que são os para-brisas que no início era ser os para-brisas do sucesso. É uma brincadeira com os paralamas do sucesso. Eles deram os para-brisas do fracasso. E fizeram muita música de paródia. Essa banda era argentina, hein? Era brasileira, pô. Os Paralamas do Sucesso. Ô, Fred, e teve também a música lá com Miquinhos Anestrados, né, cara? Que você, que também é uma paródia. Conta pra gente aí. Essa história é o seguinte. Essa história, eu cantava no bar, eu peguei um monte de música dos anos 60 e paródia que já
estavam na boca do povo e cantavam, só que eu cantava isso de Goiás. Estou amando loucamente uma lambisgoia que só tem 2 dentes e o cabelo dela parece até bombril de iapa, não tem nenhum talento, só ganha por si. E além de tudo tem correr. Aí emendava, se você quer me dar. Aí emendava isso, nego ria de passar mal. E fechava com a... Ela é horrível. Aí eu fui numa festa na casa do Zé. O Zé, quando ouviu isso, porra, grava essa porra aqui. Aí eu fui lá, ele foi no Miquinhos, mostrou pro Miquinhos, salvou o Miquinhos de ser mandado embora. Eles iam mandado embora da gravadora, porque ele estava mandando todo mundo embora, porque entrou o Raça Negra vendendo 1 milhão de cópias, quando o começou a dar um pé na bunda de todo mundo rock. Aí fizeram a música SOS Miquinho, aí veio, gravou Erasmo, gravou Léo Jaime, gravou Lobão, e eles pegaram mais 1 ano de contrato por causa dessa música. As músicas do Lobão, cara, é fenomenal. Adoro, eu conheço o Lobão desde o começo. Um cara extremamente, inteligente, tinha um programa dele na Bandeirante. Chegou a pegar esse programa da Bandeirante? Comissão Verdade, não sei o que, Verdade. Não, eu já ouvi Meu falar. irmão, ele fazendo entrevista com os travestis, com as putas. Meu irmão, e o cara era pica, meu irmão. O cara era pica mesmo. Era papo, não tinha papo na língua, não, cara. E aquele pessoal que era do rap, esqueci, lá de São Paulo. Racionais? Não, acho que era o Racionais, tinha um deles lá, pô, meu irmão, pô, programaço, programa. E tudo que é bom, você já viu? Acaba, tira. Quando você começa a bater No sistema, começa a destruir o sistema, nego vem e tenta boicotar. O que eles fazem? É o famoso processo laranja mecânica. Ele começa a manipular a sua mente. Para quê? Para dizer que aquilo ali é horrível, você não pode saber da verdade. Por isso que aqui eu passo o seguinte, a psicologia sombria. Psicologia sombria, o que é? É como lidar com esse tipo de pessoas. O dia que chamou feio, beleza, o feio tá na moda. Ah, eu não gosto de você. Ah, então tá, Jesus também não gostava de você também. Então tem que ser assim, tem que ser o princípio da reciprocidade, paridade de arma. Se nego não gosta de você, tô nem aí, se gosta, deixa de gostar. Tem quem goste, né? Eu sempre respondi. Todo pé torto tem um sapato torto. Existe todo pé... Eu tinha uma música que era assim, para todo pé chulepento existe um chinelo fedorento. Que era o correio sentimental do qual a Blitz copiou todo aquele texto que era assim, ó. Tem aqui uma cartinha para o ouvinte que é com Virginia do Irajá. A Blitz era uma excelente banda, que era com o nome dele, e com as 2 meninas. Sim, eu me esqueci. Cara, me deu um branco agora o nome do... Não, branco geral, né? Era Fernanda. Fernanda, não sei o que. A Fernandinha. E... Rapaziada, coloca nos comentários aí que aqui a idade... Então, conta a história enquanto a gente lembra aqui. A história é o seguinte... Eu entrei no Festival da Globo, né? Fui classificado 1 ano antes, o cara viu a gente em Ouro Preto, então levou a gente para... Evandro Mesquita. Boa, Omar, boa. Levou a gente para começar a participar, a ver. Então, todo o MPB Shell 81, eu vi. Aí um dia ele chega lá no festival, olha só, escuta isso aqui, que merda. Aí ele botou a fita, era a Blitz cantando, você não soube mamar, mas tudo desafinado, mal gravado, cara, tá entendendo? Aí eu falei, cara, olha só, porra, mas isso aqui é um festival de uma música, essa música é boa pra cá, mas os caras estão cantando mal, isso aí porque o som deve estar ruim, cara, não deve ter tido um gravador bom, tá entendendo? Vê que tinha muito ruído, e tinha o beijo da Mulher-Aranha, eu vou jogar essa merda fora, eu peguei a fita, eu tenho lá em casa até hoje essa fita, cassete. Não, beijo da Mulher-Aranha. E você não soube memar. Que ele mandou para entrar no festival e não foi, não entrou. Não soube me amar, seria um musicão para entrar no festival. Não, o cara deve ter se rasgado todo, né, cara? Que depois foi um sucesso, até da paródia, né? E aí jogava. Lembra da paródia? Hoje eu adoro paródia. E você... Ultimamente eu estou lançando a paródia de Sonho de Ícaro, que é o Peido de Ícaro. Peido de Ícaro? Conta aí pra gente.
Tá assim, soltar, deixar sair, seja por onde for, esse imenso ar a te comprimir, senão será horror. Solta esse gás, liberta esse fanjão, soltando por trás o imenso rojão. E tem a que eu fiz sobre o karaokê do Evidências. Meu vizinho comprou um karaokê. Fiquei cabreiro quando ele canta, é a trombeta do inferno. Berro gente. Eu estou montando um show de humor, que o show de humor meu vai falar com... Eu vou lançar o Manual do Inadimplente, ensinando você como não pagar suas dívidas. Devo, não pago, sucesso, hein? Sucesso, devo, hein? não pago, nega enquanto puder, se cobrar, me ofendo, se insistir, dou no pé. Isso aí foi da história real das pessoas me ligando, então eu inventava personagem, a velha surda, a mulher que... Uma vez eu liguei para o cara, quanto eu devo? O cara me ligou, faz as contas aí. O cara, o senhor vai pagar? Não, só queria saber se você sabe fazer conta. Então não, vai dar sucesso, vai dar... É uma comédia em pé que eu estou escrevendo, que se eu tenho algum dom dentro dessa porra, é humor. Sim, principalmente... Sabe que um grande problema que foi constatado recentemente no brasileiro é o nível de inadimplência. Todo mundo está devendo tudo para todo mundo. Então, como não pagar o manual do inadimplente? Não tem como não dar certo. Bom, o manual do inadimplente vai ser o Brasil inteiro. Que tá todo mundo fudido, sem dinheiro, sem queira, sem beira. Cara, mas eu devo, olha só, eu tenho que comprovar, sabe, meu coisa do Itaú, 800 mil reais. Só o Itaú. Receita Federal, 12 milhões. Por quê? Foi pego com os cartões de crédito, na época que o cartão de crédito caiu eu usava cartão de crédito para comprar lá fora. Só que disso aí meu pai me livrou, graças a Deus, já tem 30 anos, já caducou. Posso falar que já caducou. Já caducou. 30 anos, não sei. Entendeu? 30 anos, só que eles vão em cima de você. Se você não tiver nada no teu nome, te deixa em paz. Olha só, vamos voltar um pouquinho aqui. A gente trouxe a experiência. Tá gravando tudo. Tá ao vivo, hein? Tá ao vivo pela rede social aqui. A gente falou da Xuxa, né? Explorando a sua convivência com ela, né? Esse trabalho que você teve. Não era Foram 34, não, íntimo não, mas você conhecia ela mais do que eu, que eu nunca vi na vida. Então, você teve meios e o meio artístico, todo mundo sabe de muita história, sabe de tudo, de todo mundo. E daí surgem muitos boatos, muitas conspirações e muitas conspirações sombrias, né? A gente sabe que no mundo da música tem várias e várias histórias, né? Talvez a mais famosa seja a do bluesman, lá do Robert Johnson, né? Que foi acusado de ter feito um pacto com o diabo. Aquela história da encruzilhada, rendeu até um filme. Não sei se vocês vão lembrar do filme, mas a referência é o duelo de guitarra lá com o Steve Vai, lá do menino do Karate Kid. Agora eu quero saber o seguinte, nesse mundo artístico, saindo do Robert Johnson, que é uma lenda do rock universal, vindo para o Brasil, você conhece alguma história? Você acredita nisso, Fred? Acredito, claro, porque o Roberto Johnson disse que ele sumiu, ele disse que não era um grande músico, um cara mediano para baixo. Um ano sumido. Um ano você não aprende. Não dá para você aprender. Eu sou músico, eu estudo guitarra há 50 anos. Um ano não dá para você se tornar o que ele tornou. Um ano sumido, ele estava tocando, Robert Johnson estava tocando nos bares. O que aconteceu? Ele era completamente desafinado, não tinha nada. Então, ele foi para uma encruzilhada. Dessa encruzilhada, ele encontrou o digníssimo Lúcifer ali, naquela jogada ali, e ficou um ano sumido. Um ano sumido e desapareceu. Depois de um ano, ele reaparece num bar, tocando, e uma gravadora, um cara da gravadora que estava ali, viu o som dele e chama ele para gravar o tal disco.
Então, o Dylan também, cara, tem um papo desse que ele deu uma entrevista, né? Ele estava também sumido do circuito há muito tempo, aí voltou a fazer turnê e em coletiva o pessoal perguntou qual era o motivo. Ele disse que tinha dívida. Aí o repórter, muito esperto, perguntou: dívida financeira? Aí ele: não, dinheiro, graças a Deus, eu tô bem. Esse não é o problema, a minha dívida é outra. E ele falou de uma forma muito sorrateira, né, que deu margem para a galera imaginar que a dívida dele é com o Capiroto, e ele é um dos caras que está nessa linha aí de quem fez pacto para atingir o sucesso, e tem muito mais aí, eu não vou nem falar agora, vou ouvir um pouquinho vocês. Essa do Bob Dylan aí, o pessoal está fazendo vídeo aberto a respeito disso, que falou abertamente, deixou mesmo a entender que tinha pacto mesmo. Quem é o Bob Dylan? Eu acredito piamente que o Elvis não morreu. Mas acredito mesmo. Já mostraram um cara com a cara dele Pastor. cantando. Já vi várias. Não é só a cara, não. Não só o cara fisicamente bem parecido com ele, como o cara tem a voz do E Elvis. teria a mesma idade que ele tivesse. Só que é pastor e canta músicas gospel. Mas é impressionante a voz. Ele já estava indo pro lado gospel. Ele era gospel. Ele veio e voltou. Ele entrar pro FBI e acho que eu acredito que ele tenha feito alguma coisa que ele tinha. Como apareceu um cara no ônibus americano, o Michael Jackson. Mas aquilo eu acho que é montagem. Não, aquilo ali não é montagem, não. Aquilo ali é um cara mesmo. Aquilo ali não é montagem. É inteligência artificial. Não, aquilo ali é um cara mesmo. E o cara, todo mundo olhando pro cara, E o cara tava lá constrangido. Eu já prefiro acreditar na outra teoria, que o Michael Jackson foi eliminado, né? Vou dizer a palavra. Cara, aquela história ali dele é muito horripilante, cara. Porque o médico dele foi preso, só ficou 1 ano preso. Entendeu? Muitas lacunas, né? Muita lacuna. Essa que eu vou falar agora é de arrepiar. Me lembrei, tenho de prova, minha esposa estava lá com George Harrison e com um amigo meu que logo depois morreu. Eu estava gravando aquela música Why My Sgt. Rips, que eu adoro. Só que o meu tom não tem como ser o tom dos Beatles, porque é muito mais alto. Aí então comecei a guitarra, gravando, de repente alguém me chamou, a música parou. Quando eu voltei, tava o George Harrison cantando junto comigo, só que no meu tom, cara. Só que o tom dele é muito mais alto, só que a música parou e continua na gravação. Quando eu apertei, tava o cara cantando, só que no meu tom é 3 tons abaixo do tom do cara. Só que no meu tom, e com a timbrada, eu falei, cara, que merda é essa? Aí mostrei pra minha esposa, ela falou assim, até correndo do estúdio, cara. E isso aí, agora eu me lembrei desse negócio, pô, e um amigo meu, isso aí que você tá devendo, não sei o que lá, pô, depois que morreu foi ele, cara. Isso aí aconteceu, eu tenho a gravação e minha esposa estava lá. Nunca vi isso. Você entende esse negócio de tom? Sabe, você é músico? Então eu estava cantando a música, Why My Guitar em Ré maior. A gravação do George Harrison dessa música, eu acho que é em Lá. Tá? Ré menor, em Lá menor. Quando eu voltei, ele estava cantando essa música no meu tom. Tinha um trecho ele cantando, terminando a música no meu tom, cara. Você está entendendo a maluquice? É uma gravação. Onde eu quero chegar. E estava cantando com a gravação igual a minha. Não como se a gravação sozinha tivesse mudado. Só que não era a minha. Tati Além, aconteceu contigo. Eu já ouvi falar desse Tati Além, mas não sei nem o que é. Tati Além é como se fosse uma pessoa que vai para uma dimensão diferente e depois volta, contando histórias de um local diferente que ela foi e depois voltou. E eu algumas vezes já fui em algumas cartomantes e todas elas sempre disseram, mas bicho, tem uma pessoa do teu lado que te protege, você não imagina como sempre disse, eu não acredito muito nisso não. Foi porque minha esposa foi, aí falou, vai você também, eu tá bom, tá de graça eu vou. Aí... Não, acreditar em vidente é loucura. Eu só fui uma vez, mas voltei na mesma hora. Bati na porta, ela perguntou quem é. Eu falei, tô fora. Ué, você queria o quê?
Porra, Soubesse você, porra. é lógico que se a mulher adivinha, ela tinha que saber quem tava na porta. Não, calma aí, Eu não acredito que a curti, não gente curti. desenvolva, como ele falou, você desenvolva, e eu acredito, inclusive, que existe um universo dentro da gente, como o mundo afora, isso é parte do corpo humano. Raul falava isso, né? A física quântica está provando que muita coisa que se falava, não só recentemente, como há milênios, tem fundamento científico. Tem. Que a nossa ciência vai mudar muito, sei lá, nos próximos séculos, aí, vamos dizer. A fé, a oração, o cara fala, isso é matemática, não é religião, não, isso é matemática. Você começa a botar certos fluidos matemáticos que conduzem, quando você começa a rezar, não importa para quem, que porra de religião que seja, que aquilo abre uma porta realmente, isso é real. Outro dia estava lendo que parece que agora estão falando, já viu o podcast falando sobre autocura, que agora que estão dizendo que isso existe? Já existia há muito tempo. Infelizmente. Eu não sabia. Já existia isso há muito tempo. Infelizmente, a gente vive numa bolha, a gente vive numa matrix. E quando a gente quebra essa matrix, a gente vê conhecimentos monstruosos, maravilhosos. A raça humana é infinita sabedoria, é infinita inteligência. Ela tem um conhecimento do cosmo e do macrocosmo. Só que ninguém quer usar isso. Carl Jung falava, você interage com ele e ele te interage. Nós vamos interagindo. Foi dali que foi surgindo a internet. Bluetooth. São essas teorias de um cara que era maluco, de um psicanalista maluco, porque a sua frequência, nós somos uma antena, interfere aqui na frequência. Claro, eu acredito disso. Engraçado que essa autocura eu já tentei ensinar para minha esposa, que ela teve câncer. Não consigo que ninguém faça. Eu ensino, mas ninguém consegue. Eu não consegui curar ninguém, botar a mão, não existe isso, não consegui. Já tentei alguns familiares para ver se essa extensão do meu... O famoso chorei. Não, nunca consegui nada. Mas aí tem que... A gente perdeu esse conhecimento. Infelizmente, a gente perdeu esse conhecimento. Por quê? A gente tinha esse conhecimento. Jesus fazia isso. Sim. Jesus chegava e te curava com a mão. Tem gurus na Índia. O cara faz isso. O cara levita, o cara entra em estado de transe e fica 3 meses, 4 meses, 40 dias sem comer. O mesmo tem monges Shaolin, monges tibetanos, monges chineses que vieram com o ensinamento de Buda, que é um ensinamento hinduísta da Índia. Monstruoso, cara. Aquilo dali é monstruoso. Você sabia que a Igreja Católica acreditava em reencarnação? Acreditava? Acreditava. Ela só acabou com isso daí com o Tratado de Nicéia. Foi o Pio X lá que decretou, ó, se você acredita em reencarnação, então você não pode se considerar católico. E aí? Minha esposa sempre diz que ela sente uma coisa na perna e alguém disse para ela que ela morreu, que era cangaceira, morreu tomando um tiro. Que ela sente. Olha, nunca tive nenhuma coisa desse tipo uma de frase coisa. do falecido médium Francisco Cândido Xavier, quando perguntava para ele se ele queria convencer as pessoas sobre a existência da reencarnação. Ele falou que não. Aí a pessoa perguntou, mas você não é médium de uma igreja de centro kardecista? Por que não? Porque quando a pessoa morrer, ela vai descobrir isso por ela mesma. Eu acho que tem... Do mesmo jeito que a ciência vai trazer tudo que for verdadeiro, real, que está sendo negado hoje, vai vir a se transformar numa realidade aceita cientificamente de acordo com as descobertas que foram sendo abertas. Acontece que muita gente não se interessa, muita gente que está no poder, quando eu falo dos meandros do poder, não se interessa que certos conhecimentos e certas coisas sejam nos passados agora. Cura de doenças e tecnologias que possam nos
libertar de dependência, tudo isso vai se demorar muito para acontecer. Por quê? Porque os grupos de poder são poderosos o suficiente para abafar vozes e até eliminar pessoas que sejam consideradas incômodas, pessoas que descubram, o cara descobre um equipamento para a gente não precisar mais usar gasolina no carro, esse cara vai desaparecer. Como já desapareceu. Agora tem um cara que diz que descobriu que o carro é com energia no ar, né? nem usa bateria. Vai sumir com ele. Por que quando o Nikola Tesla morreu, rapidamente o pessoal do serviço secreto foi na casa dele e desapareceu com os papéis Levou de tudo. invenções? Por que será? Por causa do Thomas Edison, Pois porque é. ele desbancou o Thomas Edison. Na Desbancou o Thomas Edison. verdade, o que o pessoal fala... Isso é a teoria da acertadamente, conspiração. Isso, exatamente. O que é a teoria da conspiração? Quando você pega uma verdade, descobre uma verdade, incomoda os grupos de poder e eles, no meio daquilo tudo, eles influem para botar um monte de mentira, um monte de fantasia, um monte de coisa fantasiosa exagerada para desqualificar aquilo, todo mundo achar que aquilo, nada daquilo presta e desacreditar aquilo. Na verdade, toda verdade, tudo que a gente sabe que é verdade acaba vindo à tona um dia. Toda a teoria da conspiração que tiver fundo de verdade acaba sendo revelada um dia. Nada fica oculto para sempre. Como, por exemplo, alguns anos atrás o pessoal falava que existia QAnon, que crianças perdidas eram túneis secretos, inventaram tanta fantasia que diz que aí depois que os arquivos Epstein foram abertos, descobriu por que eles estavam tão receosos que tiveram que inventar tudo isso, porque sabe que grupos do poder estão envolvidos em crimes muito pesados. Então isso está sendo... estão usando uma série de cortinas de fumaça para encobrir isso. E a gente sabe que o fundo de verdade, se chegar nas pessoas que estavam envolvidas com isso, não vai sobrar pedra sobre pedra no sistema. Vai precisar de mais de 1 hora para falar disso aí, hein, Omar? Porque eu já ouvi falar do filme do cara que descobriu que a morte existia, nego provou cientificamente e começou todo mundo a se suicidar. Já ouviu falar desse filme? Já vi. Já viu? Já vi. Porque, olha só, a gente tem... existe no universo, nesse universo imenso, o cosmos, existe chamado memória atômica. Essa memória atômica, ela não acaba. Hoje a gente está falando aqui, 5 minutos, 2 minutos, meio segundo. 1h15. 1h15. Se você tiver uma máquina do tempo tentar voltar, você pega isso aqui. O que a gente está falando aqui vai para o espaço. Se alguém estiver no espaço, vai ver esse momento aqui. Uhum. Por exemplo, o que a gente fala da memória atômica. Memória atômica também pode ser usada contra o nome, por exemplo, memória cástica, né? Cástica. A memória atômica é o seguinte: o cara do outro planeta pode estar assistindo a Terra, vendo isso aqui como fosse um filme, vendo os dinossauros, vendo a nossa evolução toda até a Terra acabar de explodir. É a memória atômica. E você está ali. Só que a memória atômica tem a física em cima, que é o presente, passado e futuro. Agora, na física quântica, a gente vai poder alterar o presente, passado e futuro. Registros acásticos é um dos nomes. É engraçado que o conhecimento circula em todas as culturas com nomes diferentes. O hindu sempre falava isso. O hinduísmo sempre falou isso. Agora a ciência está cada vez mais perto dessa realidade, dessas teorias que eram antigas, que eram milenares. A gente está no caminho. O Conspiração Sombria tem essa vertente de trazer para o popular aquilo que círculos ocultistas, religiosos, espiritualistas discutem. Só que a gente está mexendo nesse vespeiro com esse cuidado de não estourar o vespeiro, mas está botando para frente esse assunto. O vespeiro tem que ser estourado, tem que ser exposto. O conhecimento aparece, a gente está botando para frente aquilo que tem que aparecer.
E o que depender de nós, esse vespeiro aí, ó, já explodiu e vai explodir muito mais a cada edição do programa. Só que eu devo alertar que hoje a gente não provou a reencarnação, não provou o satanismo da Xuxa, ainda bem que não era essa a nossa proposta. A nossa proposta é fazer você que está aí do outro lado pensar, refletir, buscar informações. Embora o Fred traga vários fatos reais aqui da vida dele, tem provas aqui que ele mostrou pra gente nos bastidores, tem depoimento da esposa dele, não precisa nem mais depoimento que você falou que ia trazer. A gente acredita sim, porque a gente vive, a gente pesquisa e descobre que o mundo é muito mais do que é proposto. É a teoria da conspiração. Isso, pura e crua. Verdade e mentira, eu adoro. Por que você gosta de ser mentiroso? Eu gosto de ser mentiroso porque é mais criativo, cara. Para você enganar o outro mentiroso. Para você enganar o outro, porque a verdade é tão sem graça, tem que ser a mentira, cara. Você tem que criar toda uma. A verdade tá ali, cara, tá entendendo? Então acho que a verdade. Vamos acreditar se quiser, né? A verdade, na realidade, é uma grande mentira. Cada um é livre para acreditar no que quiser. E eu não sei se vocês vão acreditar. A gente já está aqui com 1h20 e se deixar, acho que a gente vai até as 2 tranquilo. Mas a gente está batendo a nossa meta aqui. Quem quiser deixar suas considerações, eu acho que esse é o momento. Vamos começar aqui com o Cristiano Santoro. Doutor Cristiano, é contigo. A teoria da conspiração sempre vai existir. Sempre vai existir. Quem tiver dúvida, o objetivo é investigar e descobrir a verdade nua e crua. A psicologia sombria sempre vai existir. Tem que adquirir ela e o seu conhecimento para você combater a mentira que vem sobre a sua mente, o seu corpo, o seu ser. Toma a pílula azul e saia da bolha. Bom, aqui o Omar de Novas Palavras. O Novas Palavras, ele considera a realidade aquilo que você tem que alcançar. Quando você descobre que você tem que se submeter somente à realidade, a verdade se transforma numa coisa leve para você. Você para de se abalar com as mentiras. A teoria da conspiração ela tem que ser desmontada sempre que ela impedir a evolução das pessoas e o avanço. E hoje, com um verdadeiro dia de conspiração sombria da melhor forma, porque a gente tratou de vários temas, o nosso convidado colocou a experiência dele, os testemunhos das coisas que ele vivenciou, e foi um dia muito esclarecedor para a gente. Muito feliz de ter companhia aqui do Fred Pereira, e vai ter desdobramento disso. A gente vai trazer aí os documentos dele, aí, o depoimento da Kátia, com muita alegria para o Conspiração Sombria, com tudo isso aí. Obrigado, Fred, pela sua presença. Eu quero agradecer a vocês e mandar um recado para o pessoal. Se aposente do INSS, mas não se aposente da vida. Tenta descobrir cada dia uma coisa. Aprender. Para mim, eu tenho que aprender. Sempre. É isso aí, Fred Pereira, rapaziada que está acompanhando a gente aqui, o nosso muito obrigado, principalmente a você que está comentando, que está fazendo pergunta. Fique à vontade para questionar, sim. Aqui o ambiente é respeitoso, então você pode questionar, você pode negar, você pode aceitar. Mantendo o respeito, você está em casa e todos aqui estão em casa. E você que está compartilhando esse conteúdo aqui, porra, gratidão total, porque a gente quer trazer pessoas que realmente trazem relevância, que trazem assunto para o debate. E se você tiver alguém para indicar, ó, procura a gente nas redes sociais aí, passa o contato da pessoa que a gente vai conversar com ela e vai ver a melhor forma de estar conduzindo ela para, quem sabe, estar participando aqui de mais uma Conspiração Sombria. Rapaziada, mais alguma questão aí? Não, vida que segue, bola para frente. Se o Fred quiser divulgar alguma coisa, fica à vontade, é um momento bom. Não, eu quero divulgar aqui que eu estou vivo ainda para falar para os meus cobradores, não me liga mais não que eu mudei o telefone, tá? É isso aí. E agradecer de participar, que programa legal, bicho, como eu me senti bem aqui. Isso, sucesso pela está convidado mais vezes para vir para cá. Volte. Muito bom. Só isso de mimimi não tem. Muito bom. Isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Até a próxima Conspiração Sombria. Forte abraço. Valeu.